Oi, gente, namastê, eu sou Lívia Buriti e eu vou continuar com aquele nosso papo sobre o despertar, né? Agora falando do lado sombra do despertar, né? É, quando a gente fala de expansão da consciência, é, já vi muitos vídeos assim no YouTube do lado sombra, né? Do lado negro da expansão da consciência, da meditação, por exemplo, né? Então eu vim trazer um pouquinho de luz sobre isso, né? Trazendo essa minha bagagem de curso, de atendimento e tudo. O que seria o lado sombra do despertar? O lado sombra do despertar é que necessariamente você vai ter que morrer enquanto persona, enquanto construção de si próprio, para que você possa alcançar novos níveis de você mesmo, né? Então eu acho que esse é o lado sombra do despertar, e toda sombra tem a sua potência em luz, né? Exatamente como um espelho, né? Então, quanto mais você desperta, mais esse lado sombra vai te incomodar, né? Como? No dia a dia, né? No dia a dia a gente pode supor que você estava numa posição confortável, dormindo, né? Confortavelmente, sonâmbulo, agindo de formas automáticas, vivendo a sua vida com bases em obrigações e distrações, né? E aí, certo determinado momento da sua vida, começa a despertar. Você começa a despertar, como a gente já falou anteriormente. Esse começo de despertar normalmente é gerado por um sofrimento, por uma insatisfação, né? Então você começa a despertar e você começa a olhar para você mesmo de outra maneira, né? De uma nova forma. E isso é óbvio que vai influenciar em todas as outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, se você está num casamento que não te faz feliz, né, numa relação ruim, uma relação tóxica, né, no modo automático, você começa a olhar para essa relação de forma diferente. Então, assim, quando a gente começa a despertar, e esse é o primeiro nível do despertar, que há realmente uma confusão muito grande, que a gente se julga louco, que a gente se julga inadequado à sociedade, que a gente não consegue achar o nosso lugar na sociedade, a gente se vê como um ET praticamente. A gente começa a olhar para a nossa vida de uma outra forma. E com isso tudo, a gente começa a promover mudanças, não necessariamente de forma racional, mas a gente vai precisar fazer mudanças para nos adequar a essa nova realidade do nosso próprio ser, né? Então, quando a gente começa a despertar, há uma tendência de relações mortas, relações tóxicas terminarem, né? De casamentos terminarem, de amizades até terminarem, há uma vontade muito grande de mudança quando a gente começa a despertar, porque a gente começa a ver que a gente não é aquilo que a sociedade, os nossos próprios padrões mentais nos obrigavam a ser, né? A gente se sente até um certo ponto obrigado a isso, né? Então a gente começa a olhar para isso por outro ângulo, né? Então isso nos traz muitas mudanças e é uma fase muito complicada do despertar. É essa primeira fase de expansão do nível de consciência, porque tá tudo interligado, né? Para quem não sabe, para quem está chegando agora, o despertar é nível de consciência, é nível de expansão da consciência, porque antes a gente estava dormindo, né? Então, se a gente estava dormindo, a gente estava fazendo tudo de uma forma automática, sonâmbula. E aí, no que a gente começa a acordar, a gente começa a perceber o que está nos fazendo mal, o que a nossa volta a gente pode transformar para que a gente consiga viver de uma maneira mais serena, mais suave, mais equilibrada, né? Então, há tendências, esse é o lado sombra, realmente, essa tendência de abrir mão, né, de começar a transformar a nossa vida abrindo mão de relações fracassadas, né, sejam elas quais for, e começar a olhar para a nossa vida com mais generosidade e nos permitindo
a encarar isso como um processo de mudança, né? Já que não estamos felizes com quem somos até então, né? Já que esse tipo de vida não nos cabe mais, não cabe mais na nossa nova realidade, a gente começa a realizar essas mudanças internas que se espelham, né? Que vão necessariamente transformar a nossa realidade externa, né? Porque vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais como sustentar determinadas relações, determinados empregos, determinadas posturas. O que a gente fazia antes, a gente para de fazer, né? E os amigos começam a se distanciar. Então, há uma confusão muito grande nesse sentido, e essa é uma das primeiras fases do despertar. Na verdade, essa é considerada a primeira fase, né? Depois que a gente começa a despertar, depois que a gente começa a se perguntar quem sou eu, né? Aí a gente entra nessa nova fase, que é uma fase também muito confusa. Então, quando a gente começa a se perguntar quem sou eu, que é a primeira fase do despertar, né? Se eu não estou satisfeito, se eu não me encaixo nesses padrões, quem sou eu na realidade, né? O que eu vim fazer aqui? Então você começa a perceber que aquelas construções todas que você tinha, que você chamava de você, né? Que você achava que era você, são todas ilusórias, a grande maioria, né? Porque a gente abandona a nossa essência desde muito jovem para entrar num padrão que foi pré-determinado para nós, né? Então a gente começa a fazer começa a haver uma dissociação do ego, né? Como uma aluna minha me colocou, que é uma palavra que se chama despersonalização, né? Quando a gente começa a meditar, a trabalhar com a expansão da consciência, a reconhecer nós mesmos como os seres divinos e superiores que somos na realidade, né? Há realmente uma ruptura com esses padrões do ego, que a gente chama de ego na holística, é a construção da personalidade, é a construção da persona, da persona mais atuante na nossa vida. É aquela que tem os seus papéis muito organizados, né? Quando a gente está vivendo na persona, nessa construção que a gente fez, muitas vezes a gente não aguenta essa construção e começa a buscar subterfúgios e começa a se permitir a utilizar fantasias, a passar, por exemplo, não estou mais aguentando, então eu preciso cair, vou tomar um porre, vou cair na noite, tudo para a gente sair um pouco daquela persona, né? Então, isso tudo faz parte desse processo também. Então, quando a gente começa a transcender esses limites, que são nossos limites, né? Que a gente vem construindo desde que a gente nasceu, a gente entra nessas primeiras fases do despertar. Da expansão da consciência, na verdade, né? No livro Janela Visionária, do Amit Goswami, que é um físico, um cientista da nova era, eu considero ele como um cientista da nova era, ele pontua os estados desse despertar, ele pontua os estados dessa mudança de paradigma da nossa consciência. Então, eu mais ou menos sigo os seus passos, os seus ensinamentos, e eu trago aqui os níveis de despertar. Então, esse nível de despertar seria o primeiro nível, né? O nível que você já está despertando, você já está se enxergando de uma outra forma, enxergando as suas relações de outra forma, a sua profissão, né? Porque chega num ponto de limite que você não aguenta mais e você começa a se perguntar por que eu estou vindo aqui todo dia trabalhar nesse trabalho que eu não gosto, que é um castigo para mim, né? Por que eu estou me autoimpondo determinados padrões de comportamento se não combinam comigo, se não me fazem felizes, né? Então, a gente poderia considerar o nível 1
da expansão da consciência, né? O nível 1 é exatamente isso. Você já começa a se perguntar quem você é, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que que eu não estou feliz e por aí vai, né? Mas você ainda acredita que você é o problema, né? Que você que tem que mudar, e aí você procura ajuda, muitas vezes ajuda no lugar errado, né? Que só vai te fazer anestesiar esse quadro, né? Então, são momentos de depressão, de ansiedade, de apatia, de medo, né? De crises de pânico, de confusão mental. Então, quando você começa a entrar nesses quadros, você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe exatamente ainda quem você é, qual o raio que você atinge, né? Quem é você verdadeiramente em essência? Você já sabe, você já começa a perceber quem você não é. E começa a perceber também que você não é obrigado a cumprir aqueles padrões que foram pré-determinados por um sistema, né? Então, é isso. O primeiro nível de expansão da consciência é um nível muito complicado, né? Que você já sabe o que você não quer, mas você ainda não sabe o que você quer, você já sabe o que você não é, mas você ainda não sabe quem você é realmente, né? Então, tudo faz parte desse processo de despertar, tá? E esse seria o primeiro nível, que traz em si essa sombra, né? Essa sombra é uma sombra porque é uma mudança que você vai ter que fazer na sua vida. E até então você estava confortável nos seus papéis. Mesmo que você desse uma fugida desses papéis de vez em quando, começou a não se tornar mais suficiente para você ser feliz com as suas fugidas e as suas distrações. E você começa a perceber que há algo realmente muito errado nisso, né? E que você está sendo complacente com isso, porque há de tomar responsabilidade, né? A gente está aqui, a gente existe e a gente tem uma vida, a gente tem um RG, a gente tem uma família, a gente tem uma casa, a gente tem um trabalho e a gente tem que tomar responsabilidade sobre o nosso comportamento e sobre como a gente está enxergando isso e conduzindo a nossa própria vida, né? Então, é uma fase muito crítica, realmente, que eu chamo de fase sombra, que ainda não há uma consciência total de quem você é, mas já há o início de um processo de mudança que vai bagunçar as suas bases e vai trazer muito mais confusão. É aquela coisa do filme Matrix, né? Da pílula vermelha e azul, né? E quando você toma aquela pílula do despertar, não tem volta, você não consegue mais se adaptar à vida antiga que você tinha, porque você vê que você nunca não é que você tenha mudado, você não mudou. Você apenas está reconhecendo que você nunca foi aquela pessoa, aquela construção, né? E isso é o que muitos chamam de despersonalização, mas eu acho que é justamente o oposto disso, né? Você se despersonaliza enquanto construção, para você começar a criar novas bases para o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência. Namastê. Se você está aqui comigo, é porque há uma razão. E eu sou muito grata por estar aqui com você, trocando essas palavras. Um beijo grande.